está fazendo 4 anos, né? E na coordenação pedagógica não tem nem um mês que eu entrei. Aí a Poliana vai poder falar mais, porque ela já tem mais um pouquinho de tempo. Tudo bem. Eu estou aqui na escola, trabalhando aqui desde 2018. Em 2019, eu entrei para a coordenação pedagógica, então, em maio, dia 9 de maio agora, fez 2 anos que eu estou aqui nessa função. Tudo bem. Keila, pode ir. A Daiane esqueceu de perguntar bem no cabeçalho o nome de vocês, coordenadoras, que nós precisamos botar no relatório. Ah, tá. O meu é Vanusa Dias Villanova Silva. A formação da senhora? Natal Superior com pós em Educação Infantil. E o cargo? Coordenadora Pedagógica. Minha senhora, professora Poliana, nome completo? Poliana Bonfim Santos. Formação acadêmica? Pedagogia, e eu tenho especialização em gestão, supervisão e orientação educacional. E o tempo no cargo? 2 anos. Questão 2. Como vem sendo sua função como coordenadora e quais suas atribuições para a escola? É o seguinte, essa questão de número 2, eu decidi elencar aqui quais são as nossas atribuições, porque, na verdade, são tantas atribuições que, se a gente não anotasse, nós poderíamos estar esquecendo alguma coisa ou outra. Obviamente que eu não consegui elencar todas, porque vocês sabem, como vocês já estudaram, que as atribuições do coordenador pedagógico, elas são inúmeras, né? Então, eu vou estar elencando aqui algumas coisas para vocês, tá? Então, a nossa função aqui, minha e da Vanusa, é de avaliar e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, além dos resultados do desempenho dos alunos. A gente está sempre em contato com o professor, nos momentos de planejamento, nos momentos que eles nos procuram. Então, o coordenador pedagógico, ele vai saber quais são aquelas crianças que têm maiores dificuldades. Geralmente, a maioria das crianças, né, Vanusa, elas têm mais êxitos. Então, a gente procura saber, além desses resultados de melhor desempenho, aqueles que são mais críticos, para a gente estar fazendo um trabalho mais de perto, mais individualizado, né? Tipo, se tem aquelas famílias que não estão vindo agora em situação de pandemia, que não estão vindo na escola para pegar as atividades, o que está acontecendo. Então, a gente faz esse acompanhamento de perto. A gente faz essa avaliação, a gente faz esse acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem das crianças. Outra coisa também, valorizar e garantir a participação ativa dos professores, garantindo um trabalho que seja integrador e produtivo. É a função nossa também da gente estar motivando o nosso professor, né? Porque, assim, são tantas exigências para o professor. Imagina, o professor ele tem que planejar, o professor ele tem que estudar aí um documento bem extenso para poder, antes de planejar, ele tem que fazer essa leitura, ele tem que entender o que é campo de experiência, ele tem que entender o que é objetivo de aprendizagem, o que é proposta cotidiana, e ele, depois do planejamento, ele tem um relatório mensal para fazer, ele tem diário online para preencher, então, é uma exigência muito grande, é muita coisa que o professor tem que fazer, e a nossa função também é de garantir isso, que o trabalho do professor seja produtivo, mas, no mesmo tempo, a gente tem que estar motivando o nosso professor, tá? Outra coisa, organizar e escolher os materiais necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Né, Vanusa? Quer falar sobre isso? Não. Organizar e escolher os materiais necessários é assim, né, Vanusa? Quando
eles planejam uma aula, por exemplo, eles vão trabalhar a letrinha B, e eles vão precisar confeccionar alguns materiais relacionados à letrinha B, tipo assim, eles vão confeccionar borboletinha, um dedochezinho com a letrinha B para enviar para casa. Então, qual é a nossa função? Eles passam a lista de material para a gente vai ali no almoxarifado, recolhe esses materiais, passa para eles, não é assim? Isso. Uhum. Conforme eles vão necessitando, né, no dia a dia, sobre os planejamentos, sobre as necessidades dos alunos, aí a gente vai repassando esses materiais para eles. Exato. Outra coisa também, promover práticas incentivadoras de ensino e incentivar a utilização de tecnologias. Nunca se ouviu falar tanto em tecnologias como a gente está ouvindo falar agora nessa pandemia, né? Mudou tudo, as portas das escolas fecharam e o ensino está aí, online. As aulas online, o ensino híbrido, aulas síncronas e assíncronas. Então, a gente precisa formar os nossos professores, e antes de formar os nossos professores, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender das tecnologias para poder formar os professores. Então, é por isso que eu digo para vocês, promover práticas incentivadoras de ensino, incentivar a utilização de tecnologias educacionais, porque não tem como o professor trabalhar com tecnologia se ele não sabe lidar com as tecnologias, né? Outra coisa, fazer com que toda a comunicação entre esses dois públicos flua de maneira funcional, né? A gente precisa, né, Vanusa, articular essa relação, que seja boa essa relação entre família e escola, porque, como vocês sabem, a gente ouve falar muito isso, que a escola e a família elas precisam ser parceiras para garantir o ensino e a aprendizagem da criança, né? E o coordenador pedagógico ele tem um papel primordial nessa relação, né? Nessa articulação entre família e escola. Minha internet tinha dado uma caída aqui. Voltou. Vamos lá de novo. Quais os maiores desafios enfrentados pelos coordenadores pedagógicos nessa instituição? Será que Acho que a ela também internet caiu? deve ter caído. Parece também, gente. Voltamos. Voltou. Voltamos. Podemos continuar? Podemos. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu estava falando o seguinte, que é a atribuição também do coordenador pedagógico informar aos pais responsáveis a situação escolar e de relacionamento dos alunos. Por exemplo, assim, eu e a Vanusa, a gente percebe que tem uma criança que está com dificuldades de aprendizado, a gente percebe que tem uma criança que está com dificuldade na fala, né, Vanusa? Então, assim, tudo de anormal que a gente percebe na criança, a gente vai entrar em contato com a família, vai fazer essa articulação. Tudo, o foco daqui da escola, o nosso foco da coordenação pedagógica, dos professores também, é o ensino-aprendizagem das crianças. Então, o eixo é o aluno, tudo gira em torno dele, tá? E o coordenador pedagógico, ele tem essa função de promover, de
de ter essa articulação também com as famílias. Outra coisa, promover a formação continuada dos docentes. Somos nós, eu e a Vanusa, que promove essas formações continuadas para os professores. Só que, o que acontece aqui no nosso município? Essas formações mais grandiosas, vamos dizer assim, como eu falo, Vanusa? Mais abrangente. Né? Mais abrangente, essa formação assim, de mais dias, sabe? Elas são promovidas, exatamente. Elas são promovidas pela SEMEC. Por exemplo, agora mesmo vai iniciar uma formação e a SEMEC vai nos capacitar, não é assim, não? Isso. Ou vai capacitar direto os professores? Não, essa vai ser direto. Essa vai ser direto com os professores. Mas o que acontece? A SEMEC capacita nós, coordenadores, para nós, coordenadoras, formarmos os professores. Mas, Poliana, acontece, assim, algum caso isolado em que vocês têm que formar professores, alguma orientação? Tem sempre. Eu vou citar para vocês o mesmo exemplo que eu citei ontem para as meninas do estágio também. Houve uma situação aqui, uma certa vez, que estava tendo muito problema com mordidas. As crianças lá da creche 1, de 1 aninho, elas estavam mordendo muito, né? E aí a criança chegava em casa mordida, e aí os pais não gostavam de jeito nenhum. Aí chegavam aqui na escola enfurecidos com a professora. Então, a gente teve que pesquisar, teve que estudar para poder passar uma formação para o professor. A gente teve que entender juntos, buscar juntos o porquê que a criança morde, né? Porque tem toda uma explicação científica para isso, para poder chegar no pai e explicar que a criança não morde de forma intencional. A criança não pensa, eu vou morder porque eu quero morder, eu vou morder porque eu não gosto do coleguinha. A criança não pensa dessa forma. Então, a gente precisou estudar e precisou dar essa formação. Então, o que precisar da gente fazer, assim, para estar formando o nosso professor, a gente faz. É também função nossa, atribuição nossa, formar os professores. Outra atribuição também do coordenador pedagógico é organizar as reuniões com as equipes da instituição. Seja com a equipe de apoio, seja com a equipe de docente, seja com a equipe diretiva, somos nós que articulamos, que organizamos as reuniões também. Então, esse aqui é um pouco do que a gente faz aqui, que é muita coisa ainda eu não consegui falar, né? Sim. Professora, quando ocorre de o pai não vir na escola retirar a atividade do filho daquela etapa, tem alguém responsável que leva a atividade na escola ou ligam para o pai poder vir buscar? A gente entra em contato com a família, né, e vê o porquê de não ter vindo buscar, né, qual foi a dificuldade, e aí acaba que uns vêm. Quando não vem, a gente faz outra tentativa, a gente vai na casa, né, faz uma visita, professor, junto com o coordenador, faz uma visita à família e levamos a atividade, conversamos com a família, explicamos, né, sobre a situação que estamos passando e a importância, né, que tem do aluno estar sendo ensinado. E aí, em último caso, é repassado para o Conselho Tutelar. Mas isso é no último caso mesmo, né? Não aconteceu, graças a Deus, né, olhando nessa nova modalidade, isso aqui na escola, até porque a gente sempre tenta resolver, né, da melhor forma, conversando mesmo através das ligações e das visitas. Sim. Aí, se precisar, se o aluno está tendo mais dificuldade, é encaminhado também para o apoio da secretaria, né, para a psicopedagoga, se necessita de algum acompanhamento, né, se for a criança que a gente está vendo que necessita de algo a mais, né, que não está conseguindo, os pais estão tendo dificuldade, mas aí também casos isolados, né, tudo depende da conversa e de como a criança está
né, aprendendo. Pode continuar, Daiane. Quais os maiores desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico da instituição? No caso, para vocês, quais são os maiores desafios enfrentados? Esse olhazinho aí. Então, eu vou falar. Depois ela complementa. Eu acho que o maior desafio aqui para o coordenador pedagógico, e eu acho que isso também se estende a outras funções, que são essas questões das relações interpessoais. É muito difícil a gente lidar com o outro, porque a gente não sabe o que o outro está pensando, a gente não sabe se o outro está gostando do serviço da gente, né? Então, assim, a gente lida com pessoas o tempo todo. A gente está prestando o nosso serviço o tempo todo, então a gente não sabe se a gente está agradando. Aí tem aquele ditado assim, que nem Deus consegue agradar a todos, quanto mais nós, meros pecadores, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio aqui nessa função são as relações interpessoais, né? Eu acho que eu estava lembrando de outra coisa, mas eu acho que eu esqueci. Vai, Vanusa, fala aí. Depois eu lembrar, né? É isso mesmo, né? Porque nós temos as nossas indiferenças, né? E aí, para nós que estamos nessa função, na coordenação, a gente tem que tentar compreender, né? E, ao mesmo tempo, mostrar, se não for da forma adequada, mostrar, né, para o outro que não é daquela forma. E isso é muito difícil, né? A gente, às vezes, está tentando mostrar e a pessoa está insistindo de outra forma. Por quê? É nos repassado pela SEMEC como que as coisas têm que acontecer. Então, assim, não é do nosso jeito, né? E aí nós temos que repassar isso também. E nem todos são compreensivos, né? Que pensa que é coisa da gente e não é, né? É a nossa função que exige que nós, às vezes, faça determinada atitude, né? Repasse algumas coisas, porque é a nível do município. E às vezes algumas não entendem, então é por isso que é dificultoso a relação interpessoal, né? Mas aí a gente conversa e vai, né, se organizando, mas não é fácil. Exatamente. Outro desafio aqui nessa função, enfrentado por nós, eu acredito, é porque o coordenador pedagógico ele tem que ser multitarefas, né? Ele tem que ter o conhecimento das tecnologias, ele tem que ter conhecimento de elaboração de relatórios, ele tem que ter conhecimento dessa parte burocrática, ele tem que ter essa facilidade de lidar com as relações interpessoais, né? Então, o desafio é grande, não é fácil, não. Para vocês, qual tipo de formação mais adequada se prepara um bom coordenador? Assim, né? Como eu falei, eu estou há pouco tempo, não tem nem um mês, né, na coordenação. Mas eu acredito que não tem uma forma pronta, né? Porque, assim, é conforme as necessidades, as demandas, é que a gente vai estudando, né? Vai ter outra pergunta aí falando sobre as formações, né? Que a gente vai poder aprofundar melhor. Mas, de antemão, eu já faço isso. Muitas vezes, não tem aquela fórmula pronta. É até mesmo que quando a gente vai entrar, né? As pessoas falam assim, a gente pensa, eu não sei como fazer, como vai ser, e aí o que a gente ouve, principalmente das pessoas que já estão há mais tempo. Não tem uma fórmula pronta, você vai aprender no dia a dia, é lá fazendo que você vai aprender. Por quê? Porque vai surgindo, igual a Poliana falou, esse caso da mordida, né? A cada dia vai surgindo uma nova coisa, e aí dependendo é que a gente vai buscar na SEMEC, com nossos coordenadores, né? Vai buscar pesquisando, estudando, e aí a gente vai fazendo com que aconteça, né? Buscando as informações. Então, assim, não tem uma formação
que seja, não, é isso aqui, pronto, né? Vai depender da demanda, porque abrange um todo, né? A coordenação abrange um todo dentro da escola. Exatamente. Em 2 anos que eu estou aqui nessa função de coordenação pedagógica, eu ainda não participei de uma formação específica para o coordenador. A questão de número 4 e 5, elas basicamente falam da mesma coisa, da formação do coordenador pedagógico, né? E é igual a Vanusa falou, as coisas vão acontecendo dentro da escola, as necessidades vão surgindo de conhecimento, de formação, e a gente vai correndo atrás, a gente vai buscando, a gente vai estudando, pesquisando na internet, a gente tem o apoio do município, da SEMEC, que é da Coordenação Geral da Educação Infantil, que ela muito nos orienta, mas formação específica para o coordenador pedagógico, até o momento eu ainda não participei. Caso, como a questão número 5, de certa forma, vocês também já responderam, vocês se consideram um coordenador automático ou democrático? Por quê? Autocrático ou democrático? A gente tenta não ser, em minuto algum, autocrático, porque a gente entende que a gestão, a coordenação democrática, ela é a mais viável, ela é esse caminho da democracia que a gente deve seguir. Então, eu e a Vanusa, a gente tenta trabalhar dessa forma democrática, né? A gente divide as funções, a gente dialoga o tempo todo, a gente não deixa pesar mais para o lado da outra, não deixa que uma faça o maior serviço, então a gente tá sempre nesse diálogo para que as coisas fluam bem, para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa. Então, a gente acredita que nós nos consideramos coordenadoras democráticas, né? Porque a gente busca isso a todo momento. Quer complementar? Sobre as reuniões. Sim. Tipo de reuniões: pedagógica, de pais, APM, conselho escolar, conselho de classe. É frequente com que ocorrem? Tá. A 7.1 e a 7.2 é sobre um só assunto, as reuniões na escola. Eu quero adiantar para vocês aqui uma coisa, que conselho escolar e conselho de classe é o mesmo assunto aqui, não é? É o mesmo tipo de reunião, não é? Conselho escolar e conselho de classe. Ficou só um pouquinho repetido, né? Então, vamos lá. Quer falar? Aí, para não ficar logo em 2 perguntas, eu gostaria também quais temas são normalmente tratados nessas reuniões. Tá, então nós vamos falar aqui, vocês vão anotando. Olha só. Aqui na escola tem as reuniões pedagógicas, nós temos também as reuniões da Associação de Pais e Mestre, temos a reunião do Conselho Escolar, e com que frequência elas ocorrem? As reuniões pedagógicas. Vai, nós vamos falar sobre a pedagógica. Não, estou perdida. Tá? Então tá. As reuniões pedagógicas, elas não têm uma data específica para acontecer. Tipo assim, todo mês acontece uma reunião pedagógica, ou a cada 15 dias ocorre uma reunião pedagógica. Como a gente tem esse contato diário com o professor, a gente está sempre resolvendo esses problemas, esses conflitos que surgem, as coisas vão acontecendo, aí a gente não precisa fazer essa reunião assim, a reunião pedagógica, tipo uma vez no mês, 2 vezes no mês. Agora, houve uma necessidade que está vindo aí da SEMEC alguns assuntos, alguma pauta tem que ser discutida aqui com os professores, então a semana que vem, esse mês, a gente teve? Não, no iníciozinho, né? foi o conselho, né?
apresentar. Sim, então, esse mês, a primeira reunião pedagógica que vai acontecer essa semana que vem. Nossa primeira reunião pedagógica, porque existe uma demanda, tá? Então, as reuniões pedagógicas, elas surgem a partir das demandas. A reunião de pais e mestres, da Associação de Pais e Mestres, ela também surge se a gente tem alguma demanda. Não é uma reunião que diz, é ordinária, todo mês tem que ter. É ordinária e extraordinária quando houver necessidade. Não. A gente realiza a reunião da PPM, junta todo mundo, os membros desse conselho, quando tem uma demanda, quando tem que aprovar alguma coisa, quando tem que comprar alguma coisa, a gente reúne todo mundo. O conselho escolar, ela tem data definida. A reunião do conselho escolar, ela acontece no final de cada bimestre. Então, dia 30 de abril foi o fechamento do primeiro bimestre. Então, nós já tivemos a reunião do conselho de classe. Juntou as 16 turmas, os 16 professores, e a gente discutiu sobre os temas mais relevantes. As professoras colocaram os pontos positivos, os desafios, quais os pontos positivos também, né? Foi discutido aí o conselho de classe, então, ele acontece todo final de bimestre. Deixa eu cobrar, vem aqui, por favor. Sobre de pais, né? A reunião de pais. Agora, nessa época de pandemia, né? A gente está fazendo essas reuniões de pais online. Esse ano iniciou semana passada, a gente está fazendo elas por turmas, né? E aí os pais, eles são avisados que ocorrerá a reunião e eles têm a liberdade de estar escolhendo o melhor horário. Algumas turmas, os pais optaram pelas 19 horas, né? Então, está acontecendo pelas 18 horas, 17. Então, assim, nós estamos acolhendo para que os pais participem mesmo, né? E aí elas estão acontecendo através do programa Meet, né? Online mesmo, essas reuniões, para estar facilitando também, né? Por vários motivos de aglomeração. E aí a gente divide por turma. Cada turma tem a sua necessidade, né? E aí agora já vai estar dando início às aulas online, como que fala, Poliana? Online, não é presencial, online, esqueci a palavrinha. Síncrone? Não, é aquela que acontece no momento, sabe? Direto. Não, me fugiu a palavrinha. Real? Isso, em tempo real, aula online em tempo real, né? Uhum. E aí a gente está fazendo essas reuniões e já está aproveitando, né, para estar conversando com esses pais, tirando algumas dúvidas, vendo como que está, né, a vida de cada criança. E aí estamos assim, vou colocar também aqui a dificuldade, né? Porque poucos pais estão participando mesmo, a gente está ofertando, né, essa condição deles estar escolhendo horário e de estar dialogando mesmo com eles, mas poucos estão participando, né? Então, é assim que está acontecendo, né? O nosso contato com os pais, essas reuniões. Por enquanto, é online. Exatamente. E não existe, assim, o tema, né? Não existe um tema, assim, definido, né? Para as reuniões pedagógicas, a pauta vai surgindo conforme a necessidade. A mesma coisa com a reunião de pais, a mesma coisa com a reunião da ATM e o conselho escolar. A pauta surge conforme a necessidade, conforme a demanda. Igual foi falado, né? Conforme a demanda que vai tendo dessas necessidades. Agora mesmo do pais, né? Foi a necessidade por causa das aulas online. Aí a gente já aproveitou, né, para conversar mais um pouco com eles. E assim os outros, né? Que a Poliana já deu ênfase aí. Então, vamos à questão número 8. Qual a sua participação dentro do regimento escolar? Então, o regimento escolar, ele existe aqui na escola. Só que, assim, foi logo que um ano, né, Poliana, que você entrou, veio a pandemia. Eu estou com um mês que entrei, né?
ele não foi atualizado, né, após a pandemia, porque até mesmo a SEMEC fez outros documentos direcionados a esse momento onde estamos vivendo, Sim. e aí a gente acabou focando nesses documentos, estudando mais e vendo N situações, né, desse momento que estamos vivendo. E aí acabou que, como a gente ainda é novo nessa, né, nova função, acabou que nós não estamos assim muito aprofundadas no regimento escolar e até mesmo porque agora a situação, o momento onde estamos vivendo, né, nos pede que a gente esteja focado, né, para esse documento que a SEMEC nos apresentou. Exatamente. Não, acho que está ok. Mas, assim, vocês têm alguma informação? Caso esse regimento seja modificado, vai ser modificado dentro dos parâmetros da pandemia? Então, Pode. assim, é igual eu já citei, né? A gente trabalha conforme nos é repassado da SEMEC, né? Então, no momento, ainda não deram essa orientação para a gente estar modificando o regimento, né? Porque o que é nos repassado é que, com fé em Deus, a gente brevemente é para estar voltando presencial, né? Eu, no meu modo de ver, eu não vejo necessidade agora, nesse momento, né? De estar mudando, porque o nosso pensamento é esse mesmo, né? De, com fé em Deus, voltar. Então, agora a gente tem que trabalhar em cima dessa volta, né? Em cima desse novo que é nos apresentado, que foi criado até mesmo um comitê, né, Poliana? Para estar tomando decisões, para estar se organizando para a volta presencial, né? Então, eu vejo o maior interesse agora é sobre isso, né? Sobre essa volta, sobre criar esse novo documento para estarmos voltando presencial. Então, a gente fica aí aguardando, né? Se eles repassarem para nós que é necessário essa mudança no regimento, aí sim a gente vai estar, né, organizando isso. Sim. Tá bom. Quais suas contribuições dentro do projeto político-pedagógico? Então, o ano passado, eu participei da elaboração aqui do nosso PPP, já em situação de pandemia, certo? Então, o nosso PPP, ele foi reestruturado já nos moldes da pandemia. Então, a gente recebeu algumas orientações da SEMEC, a gente tirou algumas coisas de um documento que o município elaborou para todas as escolas, e muita coisa a gente aproveitou desse documento do município e inseriu dentro do PPP, né? Não teve essa articulação, não teve essa reunião com os pais, com os professores, dentro da escola. Inclusive, antes de começar a pandemia, a gente, né, nos tinha até enviado uns formulários para os professores, para os pais, para acontecer as reuniões dentro da escola presencial para começar a construção do PPP. Só que daí veio a pandemia, aí os planos foram todos, enfim, modificados. E aí, a SEMEC fez esse documento, a gente aproveitou muita coisa desse documento da SEMEC, inseriu no nosso PPP aqui da escola. Então, eu não sei dizer para vocês como é que se constrói um PPP, porque quando eu entrei, já veio a pandemia. Então, a gente já colocou esse documento que a SEMEC fez dentro do nosso PPP, entenderam? Então, a minha função foi mais de reestruturar. A gente criou alguns tópicos, aproveitou algumas coisas do PPP antigo, de 2018, e aproveitou algumas coisas desse documento da SEMEC, então eu só formatei, organizei tudo direitinho, a SEMEC corrigiu, a gente fez algumas atualizações, fez algumas correções, né? E, enfim, o PPP está aqui. Inclusive, está com vocês o PPP? Vocês pediram o PPP? Vocês vão querer? Vocês vão querer? Sim. Tá, eu passo para vocês. Então, tá bom. Então a nossa contribuição foi essa,
no PPP, né? Eu não sei se eu consigo responder vocês. Professora, no caso, outra questão. No seu plano de ação, está bem claro o suporte que você dá aos professores sobre o processo de ensino e aprendizagem? Quer responder essa, Vanusa? Que é aquela, né? Que nós não temos um plano de ação. Né? Então, nós, agora, nesse momento, nós não temos um plano de ação assim no todo, no geral, né? Então, é como já foi passado, né? O que nós fazemos, nós estamos fazendo dentro da escola, né? E, assim, no início da semana, nós fazemos uma ação, esse plano, eu acho que eu posso chamar de plano, porque a gente trabalha em cima da semana, né? O que vamos fazer, como vai ser, qual a necessidade que está tendo, quais os pontos que nós temos que ir, né, na semana. Então, assim que nós estamos fazendo. Por quê? Os projetos da escola, alguns não estão acontecendo, muitas coisas, né, teve que ser modificada por esse momento de pandemia. Então, não tem como, né, a gente está fazendo aquele plano de ação extenso. E aí, a cada dia vai surgindo as necessidades. Então, a gente está preferindo fazer essas ações semanais. Aí, a gente faz, né, um cronograma da semana para ver o que é que tem de necessidade para a gente estar trabalhando, né, em torno dos docentes e discentes e das demais demandas da escola. Exato. Como ocorre a orientação sobre o planejamento de ensino? A gente procura repassar para elas, né? Sempre está acompanhando pela BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e a gente acompanha elas diariamente, né? Conforme a necessidade delas, nós vamos, né, acompanhando esse planejamento, né? Como já foi dito, nós vamos repassando os materiais, né? Vamos dando sugestões também. E aí conforme a demanda que vai surgindo, né? Conforme vai nos procurando, e principalmente agora, né? E, via WhatsApp também, nós atendemos bastante. E aí a gente vai conversando e complementa, Poliana. Isso. Desse jeito, né? Como agora a gente está tendo um contato muito... Parece que está tendo muito mais contato com o professor do que antes, né? Porque eles estão sempre procurando a gente no WhatsApp, está sempre repassando o que eles precisam, está sempre discutindo alguma coisa de plano, o que está precisando. Então, a gente consegue ter esse atendimento, garantir esse atendimento mesmo em situação de pandemia. Mesmo assim, nesse momento de pandemia, o planejamento é quinzenal, professora, aí? Ou é semanal? Aqui, a gente vai... porque, assim, as atividades, elas não são impressas aqui na escola. Elas são impressas em Porto Nacional. E aí, a gente depende muito deles lá, imprimir para poder chegar, por exemplo. Essas atividades, a data prevista que a SEMEC passou para a gente de entrega seria hoje e amanhã, ou, se não me engano, amanhã e depois. Só que, vejam, até agora essas atividades ainda não chegou. Então, a gente não tem um planejamento específico. Tem planejamento nosso, que é de 9 dias, tem planejamento que é de 15 dias, tem planejamento que é de 18 dias, então a gente não tem específico esse espaço, assim, de um planejamento para o outro, sabe? Só complementando, e essas datas também, elas são nos repassadas pela SEMEC, né? Exato. Então, não somos nós, assim, a gente não fala 15 dias, porque eles que repassam essas datas, né? E a Poliana falou, tem deles que é 9 dias, tem vezes que é 15, tem vezes que é 12, né? Então, a gente fica aguardando. Agora mesmo, a gente está aguardando essa data ser repassada dos próximos planejamentos. Exato. Esses planejamentos ainda é passado assim, pela mão de vocês, coordenadores, para correção? Sim, a gente conversa, orienta, né? Dá uma olhada e aí, igual eu falei, dá sugestões
E aí vai procurando melhorar, né? Uhum. Ora, eu? Não, eu digo assim, porque eu ainda não ia nenhum. É. Eu vou falar a próxima. Sim. Como a senhora acompanha os educandos? E qual o procedimento na avaliação do processo de ensino e aprendizagem? Quando era aula presencial, a gente ia nas salas de aula, né? De vez em quando o coordenador via como é que estava acontecendo ali o ensino-aprendizagem diante das atividades que a professora propunha, né? E tinha sempre os eventos aqui, estava todo mundo junto, o coordenador, ele avaliava o aluno nas vivências do cotidiano. Agora, nessa situação de pandemia, a gente tem os grupos de WhatsApp. Então, a gente acompanha os alunos pelos vídeos, pelas fotos. Os pais, não são todos, a gente sabe que alguns não enviam vídeos, não enviam fotos, não interagem, enfim. Mas aí a gente avalia ele dessa forma, a gente vê eles fazendo atividade, os pais mandam as fotos, alguns mandam no PV. E aqueles que mandam no PV, a gente consegue acompanhar. Só que muitos preferem mandar no PV da professora, né? E como é que acontece esse processo avaliativo do ensino e aprendizagem das crianças? As professoras têm um sistema chamado CIG Escola, onde as professoras vão inserir, a gente não chama mais de conteúdos, né? A educação infantil, ela não é conteudista, a Base Nacional para a Educação Infantil, ela não é conteudista, nós sabemos que agora são objetos de aprendizagem, né? Então, aqui nesse diário, elas vão inserir os objetos de aprendizagem, que são os conteúdos, né? Elas vão inserir a frequência do aluno, e elas vão inserir também a avaliação. E essa avaliação do aluno, ela vai preencher uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento da criança. E são várias perguntas, tem creche que são 28 questões, 28 indicadores, tem outras que é 25, tem outras que é 27, tem outras que é 32. Então, a professora vai analisar de cada aluno esses indicadores. Então, tem as perguntas, e ela vai dizer se essa criança desenvolveu essas habilidades, se parcialmente, se sim ou se não, tá? Então, essa avaliação a gente consegue acompanhar também aqui pelo diário da professora. Porque quando no final do bimestre, a professora responde esse diário, ela preenche esse diário, e nós, coordenadores, que temos a função de avaliar, né, de corrigir o diário dela. Então, a gente tem que ter esse olhar também, como é que está sendo o acompanhamento dessa criança, como é que ela está se desenvolvendo, e a gente vai verificar os conceitos. Espera aí, a professora colocou tudo não para essa criança, está errado, e aí a gente vai verificar. E ontem mesmo a gente estava observando isso, olha, Poliana, o professor colocou não aqui, e aí, vamos ver como é que está. Tem conceitos aqui, Poliana, que não se aplica para a sala de aula online agora, nesse modelo que a gente que está acontecendo de aula online. Então, tudo isso a gente tem que verificar, a gente tem que avaliar, a gente tem que acompanhar. Acho que eu respondi, né? Sim. Uhum. Sim. Com qual frequência ocorrem reuniões com os professores para tratar sobre assuntos pedagógicos? Quais são os assuntos mais debatidos? Isso aí já foi comentada lá em cima, né? Na hora das reuniões, dos conselhos e tudo, né? Que não tem, né? Assim, a data, né? Marcada e tudo é conforme as demandas, conforme vai surgindo a necessidade, né? Vai acontecendo essas reuniões. E os assuntos mais debatidos também. Os assuntos mais debatidos também. Conforme as necessidades que vai surgindo, né, dentro da escola, e a gente vai oferecendo essas reuniões para estar tratando dos assuntos.
Isso. Uhum. E a última questão, qual sua perspectiva como coordenadora pedagógica no decorrer deste ano de 2021, em meio à pandemia? A gente até suspira fundo, né? Gente, não tem sido fácil. Eu vou falar e a Vanusa vai complementar. Pode, Vanusa? Uhum. É o seguinte, é uma angústia muito grande, assim, nós, porque a gente pensa, nós somos mães, né? E a gente pensa também nos nossos filhos. E quando a gente vem aqui para uma escola de educação infantil, a gente lida com crianças. E a todo momento a gente lida com crianças, imaginando assim, se fosse meu filho, né? É dessa forma. E aí a gente vê casos aí de aumento de violência doméstica, muito estresse dentro dos lares. No momento das atividades, a gente sabe que é um momento de maior sofrimento para a criança, porque a gente sabe que tem pais que não têm um pingo de paciência, que os pais não têm conhecimento didático-pedagógico para ensinar uma atividade para a criança, que por mais que seja uma atividade onde ele leia o conceito da atividade de uma educação, daqui da educação infantil, que ele sabe o que tem que fazer, mas ele não sabe como lidar com a criança que não quer fazer, que quer só brincar, que não presta atenção, enfim. E é uma dificuldade muito grande, porque, assim, as escolas fecharam as portas, mas os professores continuam aqui, a gente continua aqui para atender, né? E é por isso que, quando a gente pensou nessas reuniões online, para orientar sobre como que vai acontecer essa dinâmica de aula online, a gente decidiu falar sobre a importância da educação infantil para a vida do ser humano. O que ele vai aprender aqui que vai refletir para ele lá na vida adulta? E o que se ele deixar de aprender aqui, quais são os prejuízos que vai causar para ele lá na vida adulta? Então, nessas reuniões que eu e a Vanusa estamos fazendo, a gente está focando muito essa questão da importância do brincar. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz os 2 eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. E a gente precisa fazer com que as famílias entendam isso, que a criança, aqui na educação infantil, ela não tem que sair daqui já sabendo ler e escrever, não é obrigação nossa. Que aqui a gente tem que priorizar o lúdico, que aqui a gente tem que priorizar essas interações e essas brincadeiras, né? E nesse momento de pandemia, o desafio é muito grande, mas o nosso foco aqui é o ensino-aprendizagem da criança, tanto aqui eu falo enquanto escola, enquanto coordenação pedagógica, eu e a Vanusa, enquanto professores também, que o nosso foco é o ensino e aprendizagem das crianças. Então, a gente deixa bem claro para as famílias que nós estamos à disposição, que para aquelas famílias que tiverem com dificuldades em qualquer aspecto relacionado ao ensino e aprendizagem da criança, que elas nos comuniquem, que elas entrem em contato com a escola, para a gente tentar ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Eu acho que é isso. Bom, a minha perspectiva, quase não sai, né? Para esse ano é igual eu falei mesmo, né? É de nós voltarmos. E o meu modo de ver é que essa volta, isso tudo que está acontecendo, né? Esse trabalho com a tecnologia, vai ser um avanço, está sendo um avanço muito grande para nós, todos nós da educação, um aprendizado também muito grande. E eu tenho certeza que, ao voltar, não será mais como antes, nós vamos ter o algo a mais, né, para estar oferecendo para os nossos alunos. E eu creio que vai poder ter melhor rendimento, né? Quanto aos alunos como aos professores, porque essas ferramentas que agora estão usando, trabalhando toda essa tecnologia, elas vão continuar. E isso vai ser melhor para a educação, né? Vai ser o complemento do presencial com mais essas tecnologias, porque até então a gente estava tentando inserir essas tecnologias na educação.
e de uma hora para outra a gente se viu obrigados mesmo a aprender, até mesmo aquelas professoras que tinham maior dificuldade, elas aprenderam, né, e estão repassando. Então, agora, a minha perspectiva é essa, de voltarmos e das tecnologias dar esse melhoramento na educação, né, em todos os âmbitos. Exatamente. Então, nós só temos a agradecer essa entrevista com vocês. A gente também entende a dificuldade de vocês como coordenadora, porque nós estamos estagiando uma turma e a gente vê que os alunos são dispersos, os pais chamam a atenção, não tem a paciência que um professor tem. E eu e a Daiane estamos muito agradecidos pelas informações. Isso vai ser muito insumo para nosso relatório de estágio de gestão e também para a nossa profissão, que final do ano nós formamos em pedagogia e, com fé em Deus, nós vamos trabalhar nessa área. Muito obrigado. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Obrigada, meninos. Obrigada. Eu quero falar que foi um prazer rever vocês, viu? Prazer rever vocês. Nós gostaríamos todos que essa entrevista fosse presencial, para a gente conversar, debater, mas infelizmente não pôde, né? E eu quero parabenizar vocês pela aquela aula do ano passado que vocês fizeram, viu? Da feijoada da letra F. Aquela aula até hoje ela faz sucesso. Esse ano já tivemos a oportunidade de reutilizá-la novamente, viu? E aquela aula, assim, para mim, foi aula top, viu? E as crianças gostam muito. Então, parabéns. E precisando de nós, estamos aqui, tá? À disposição. Tá bom. Obrigada. Até mais, meninos. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.